Olá, galera. Vamos para mais um encontro e neste Hangout vamos falar sobre o que vem a ser os Massoretas, texto Massoreta, manuscritos do Mar Morto, né, o Qumran e os. Então vamos lá, em poucas palavras, vamos entender um pouco quem são esses termos aí, né? Então vamos lá. Os Massoretas ou Massoréticos em hebraico eram escribas judeus que se dedicaram a preservar e cuidar das escrituras que atualmente constituem o Antigo Testamento. Às vezes, o termo também é usado para indicar comentadores hebraicos dos textos sagrados. Substituíram os escribas soferins por volta do ano 500 até o ano 1000. Texto massorético. O texto massorético ou massorético, com dois S ou com S só, é o texto hebraico da Bíblia utilizado com a versão universal da Tanakh para o judaísmo moderno e também como fonte de tradução para o Antigo Testamento da Bíblia cristã, inicialmente pelos protestantes e modernamente também por tradutores católicos. Origem do nome. Em torno do século VI, um grupo de competentes escribas judeus teve por missão reunir os textos considerados inspirados por Deus, utilizados pela comunidade hebraica, em um único escrito. Este grupo recebeu o nome de Escola de Massorá. Os massoretas escreveram a Bíblia de Massorá, examinando e comparando todos os manuscritos bíblicos conhecidos à época. O resultado deste trabalho ficou conhecido posteriormente como texto massorético. O termo Massorá provém, na língua hebraica, de Messorar e indica tradição, portanto, massoreta era alguém que tinha por missão a guarda e preservação da tradição. O texto, escrito em hebraico antigo com letra quadrada, os massoretas levantaram a pronúncia tradicional do texto de consoantes. O hebraico não tinha vogais, graças a um sistema de pontuação inventado para atender à acentuação vocálica. Com isso, eles padronizaram uma pronúncia das palavras do texto, tornando-o igual para qualquer pessoa que o lesse, após a época em que iniciou-se a compilação. Nessa época, o hebraico já não era um idioma popular e havia, principalmente por parte da comunidade hebraica, muita dificuldade em pronunciá-lo corretamente, conforme a pronúncia original. A metodologia utilizada era bastante rigorosa. Ao final de cada cópia pronta, todas as letras eram contadas e uma letra era estabelecida como letra central de referência. Assim, as letras do início da cópia até a letra central teriam de estar perfeitamente iguais às do documento original. Também eram contadas todas as letras, desde a letra final até a letra central, em caso de discordância. Todo o trabalho era destruído e uma nova compilação realizada. Por criarem uma base para a interpretação do texto hebraico, aperfeiçoando os símbolos da escrita, já que até então não havia um sistema definido de regras gramaticais por escrito. Os massoretas são considerados os pais da gramática da língua hebraica atual. A composição. O texto massorético é composto de 24 livros. A Torá, que refere-se aos 5 livros conhecidos como Pentateuco, Nevim, os profetas, Ketuvim, os escritos, né? E ainda nós podemos ter algumas bases aí, algumas leituras paralelas sobre Bíblia hebraica, Códice de Alepo, Códice de Leningrado, Massorá, Pentateuco samaritano. Primeira impressão. A partir da invenção da imprensa no século XV, o texto massorético foi impresso por Daniel Bomberg, um abastado cristão veneziano, originário da Antuérpia, em 1524, utilizado posteriormente por Lutero em sua tradução para a língua alemã do Velho Testamento. Manuscritos do Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto são uma coleção de centenas de textos e fragmentos de textos encontrados em cavernas de Qumran, no Mar Morto, no fim da década de 1940 e durante a década de 1950.
foram compilados por uma seita de judeus conhecida como essênios, que viveram em Qumran no século II a.C. até aproximadamente 70. Porções de toda a Bíblia hebraica foram encontradas, exceto do livro de Ester e do livro de Neemias. Os manuscritos incluem também livros apócrifos e livros de regras da própria seita. Os manuscritos do Mar Morto são, de longe, a versão mais antiga do texto bíblico, datando de 1000 anos antes do que o texto original da Bíblia hebraica, usado pelos judeus atualmente, e estão guardados no Santuário do Livro do Museu de Israel, em Jerusalém. Histórico. Os manuscritos do Mar Morto foram casualmente descobertos por um grupo de pastores de cabras que, em busca de um de seus animais, localizou, em 1947, a primeira das cavernas com jarros cerâmicos contendo os rolos de papiro. Inicialmente, os pastores tentaram, sem sucesso, vender o material em Belém. Mais tarde, foram finalmente vendidos para Atanácio Samuel, bispo do mosteiro ortodoxo sírio São Marcos, em Jerusalém, e para Eleazar Sukenik, da Universidade Hebraica, em 2 lotes distintos. A autenticidade dos documentos foi atestada em 1948. Em 1954, o governo israelense, que já havia comprado o lote de Sukenik, comprou através de um representante os documentos em posse do bispo por $250 mil. Outra parte dos manuscritos, encontrada nas últimas 10 cavernas, estavam no Museu Arqueológico da Palestina, em posse do governo da Jordânia, que então controlava o território de Qumran. O governo jordaniano autorizou a apenas 8 pesquisadores a trabalharem nos manuscritos. Em 1967, com a Guerra dos 6 Dias, Israel apropriou-se do acervo do museu, porém, mesmo com a entrada de pesquisadores judeus, o avanço nas pesquisas não foi significativo. Apenas em 1991, com a quebra de sigilo por parte da Biblioteca Huntington em relação aos microfilmes, que Israel havia enviado para algumas instituições pelo mundo. Um número maior de pesquisadores passou a ter acesso aos documentos, permitindo, enfim, que as pesquisas avançassem significativamente. Os desdobramentos em relação aos resultados prosseguem e, recentemente, a Universidade da Califórnia apresentou a visualização do projeto Qumran, projeto de visualização recriando em 3 dimensões a região onde os manuscritos foram achados. O Museu de Israel já publicou na internet parte do material sob seus cuidados e o Instituto de Antiguidades de Israel do Museu Rockefeller trabalha para fazer o mesmo com a sua parte do material. Autoria. A autoria dos documentos é até hoje desconhecida, com base em referências cruzadas com outros documentos históricos. Ela é atribuída aos essênios, uma seita judaica que viveu na região da descoberta e guarda semelhanças com as práticas identificadas nos textos encontrados. O termo essênio, no entanto, não é encontrado nenhuma vez em nenhum dos manuscritos. O que se sabe é que a comunidade de Qumran era formada provavelmente por homens que viviam voluntariamente no deserto, em uma rotina de rigorosos hábitos, opunham-se à religiosidade sacerdotal e esperavam a vinda de um Messias. Importância para o cânone bíblico. Antes da descoberta dos rolos do Mar Morto, os manuscritos mais antigos das escrituras hebraicas datavam da época do IX e do X século da era cristã. Havia muitas dúvidas sobre a confiabilidade dessas cópias. A análise dos textos encontrados mostra que os textos hebraicos eram bastante fluidos antes de sua canonização. Há textos que são quase idênticos ao texto massorético, embora haja fragmentos do livro do Êxodo e de Samuel, com diferenças significativas das cópias modernas. Mas o professor Júlio Trebolé Barreira, membro da equipe internacional de editores dos rolos do Mar Morto, declarou o rolo de Isaías de Qumran, que fornece prova irrefutável de que a transmissão do texto bíblico durante um período de mais de 1000 anos, pelas mãos de copistas judeus,
foi extremamente fiel e cuidadosa. O rolo mencionado por Barreira trata-se de uma peça com 7 metros de comprimento, em aramaico, contendo o inteiro livro de Isaías, diferentemente deste rolo. A maioria deles é constituída apenas por fragmentos, com menos de 1/10 de qualquer dos livros. Os livros bíblicos mais populares em Qumran eram os Salmos, 36 exemplares, Deuteronômio, 29 exemplares e Isaías, 21 exemplares. Estes são também os livros mais frequentemente citados nas escrituras gregas cristãs. Embora os rolos demonstrem que a Bíblia não sofreu mudanças fundamentais, eles também revelam, até certo ponto, que havia versões diferentes dos textos bíblicos hebraicos usados pelos judeus no período do Segundo Templo. Cada uma com as suas próprias variações. Nem todos os rolos são idênticos ao texto massorético, na grafia e na fraseologia. Alguns se aproximam mais da Septuaginta grega. Anteriormente, os eruditos achavam que as diferenças na Septuaginta talvez resultassem de erros ou mesmo de invenções deliberadas do tradutor. Agora, os rolos revelam que muitas das diferenças realmente se deviam a variações no texto hebraico. Isto talvez explique alguns dos casos em que os primeiros cristãos citavam textos das escrituras hebraicas usando fraseologia diferente do texto massorético. Êxodo 1:5, Atos 7:14. Assim, este tesouro de rolos e fragmentos bíblicos fornece uma excelente base para o estudo da transmissão do texto bíblico hebraico. Os rolos do Mar Morto confirmaram o valor tanto da Septuaginta como do Pentateuco samaritano para a comparação textual. Os rolos que descrevem as normas e as crenças da seita de Qumran tornam bem claro que não havia apenas uma forma de judaísmo no tempo de Jesus. A seita de Qumran tinha tradições diferentes daqueles dos fariseus e dos saduceus. É provável que essas diferenças tenham levado a seita a se retirar para o ermo. Eles se encaravam como cumprindo Isaías 43, a respeito de uma voz no ermo para tornar reta a estrada de Jeová. Diversos fragmentos de rolos mencionam o Messias, cuja vinda era encarnada como iminente pelos autores deles, isto é, de interesse especial por causa do comentário de Lucas, de que o povo estava em expectativa da vinda do Messias. Lucas 3,15. Os rolos do Mar Morto ajudam até certo ponto a compreender o contexto da vida judaica no tempo em que Jesus pregava, fornecem informações comparativas para o estudo do hebraico antigo e do texto da Bíblia, mas o texto de muitos dos rolos do Mar Morto ainda exige uma análise mais profunda. Controvérsias. A associação de Jesus Cristo com a seita dos essênios ou sua influência sobre estes é controversa. Os essênios, que viviam em comunidades isoladas, tinham conceitos muito diferentes dos das outras seitas judaicas, saduceus, fariseus, sobre a lei de Moisés. Preocupavam-se em especial com a purificação pessoal. Eram geralmente celibatários e vestígios encontrados nas cavernas de Qumran indicam que se vestiam apenas com túnicas brancas e acessórios simples. Havia uma interpretação muito rígida da guarda do sábado, pois, segundo suas regras, até fazer suas necessidades fisiológicas era considerado violação ao sábado. A seita dos essênios mantinha uma estrita postura com o sábado devido à lei de Moisés estar vigente durante aquele período. Israel Knoll. O acadêmico judeu Dr. Israel Knoll, presidente do Departamento Bíblico da Universidade Hebraica de Jerusalém e professor convidado nas universidades de Berkeley e de Stanford, apresenta no seu livro The Messiah Before Jesus, o Messias antes de Jesus, com base nestes pergaminhos, a tese de que por volta do ano do nascimento de Jesus Cristo, falecera um suposto Messias chamado Menahem, ou Essênio, em circunstâncias semelhantes àquelas em que o próprio Jesus mais tarde viria a morrer. Apesar das obras e ensinamentos de cada qual contrastarem, conforme se verá em seguida, e supõe o autor que Jesus poderia ter tido conhecimento dessa história.
Menahem, ou Menahem, líder de uma seita judaica de Qumran, tentou liderar uma revolta contra os romanos, mas acabou morto por estes, que proibiram que seu corpo fosse enterrado. Este grupo de discípulos, ao contrário dos cristãos, logo se dissipou. Este Menahem teria, segundo Know, falecido por volta de 4 a.C. Michael Weiss. Outro acadêmico, o cristão Michael Weiss, professor nos Estados Unidos, afirma que o Messias dos Pergaminhos se chamava Juda e morreu de forma violenta por volta de 72 a.C. Weiss publicou o livro The First Messiah, o primeiro Messias, em 1999. Coptas. Os coptas, ou coptos, são egípcios cujos ancestrais abraçaram o cristianismo no século I. Foram um dos principais grupos etno-religiosos do país. A palavra copta foi usada originalmente no árabe clássico para se referir aos egípcios em geral, porém passou por uma mudança semântica ao longo dos séculos e passou a se referir mais especificamente aos cristãos egípcios depois que a maior parte da população egípcia se converteu ao Islã, após o século VII. Atualmente, o termo é principalmente aplicado aos membros da Igreja Ortodoxa Copta, independente de sua origem étnica, assim cristãos etíopes e eritreus, bem como núbios até sua conversão ao Islã, eram tradicionalmente chamados de coptas, embora este costume esteja sendo abandonado gradualmente, desde que as chamadas igrejas Teuarredo, Etíope e Eritreia passaram a ter seus próprios patriarcas e a ser independentes em relação à Igreja Ortodoxa Copta. A população copta cristã do Egito é a maior comunidade cristã do Oriente Médio. Os cristãos representam cerca de 10 a 20% de uma população de mais de 80 milhões de egípcios, embora as estimativas variem. Cerca de 90% dos coptas pertencem à Igreja Ortodoxa Copta de Alexandria, nativa do país. Os cerca de 800 mil restantes estão divididos entre as igrejas católica copta e a protestante copta. O número de coptas dentro do Egito vem declinando devido às altas taxas de imigração entre a comunidade também, porque todos os anos milhares de coptas tornam-se muçulmanos, apenas para aparentemente escaparem ao estatuto social inferior ou para desposar uma mulher muçulmana, já que o Alcorão proíbe que muçulmanas se casem com judeus ou cristãos. Alguns assuntos paralelos vocês podem ver também, né? Arte copta, Igreja Católica Copta, Igreja Ortodoxa Copta, Língua Copta e Museu Copta, ok? Obrigado, ficamos então por aqui com essas definições. E até um próximo Hangout e uma boa noite. Como fonte de tradução para o Antigo Testamento da Bíblia cristã, inicialmente pelos protestantes e modernamente também por tradutores católicos. Origem do nome. Em torno do século VI, um grupo de competentes escribas judeus teve por missão reunir os textos considerados inspirados por Deus, utilizados pela comunidade hebraica, em um único escrito. Este grupo recebeu o nome de Escola de Massorá. Os massoretas escreveram a Bíblia de Massorá, examinando e comparando todos os manuscritos bíblicos conhecidos à época. O resultado deste trabalho ficou conhecido posteriormente como texto massoréticos em hebraico. Eram escribas judeus que se dedicaram a preservar e cuidar das escrituras que atualmente constituem o Antigo Testamento. Às vezes o termo também é usado para indicar comentadores hebraicos dos textos sagrados. Substituíram os escribas soferins por volta do ano 500 até o ano 1000. Texto massorético. O texto massorético ou massorético, com 2 S's ou com S só, é o texto hebraico da Bíblia utilizado com a versão universal da Tanakh para o judaísmo moderno e também compilação. Nessa época, o hebraico já não era um idioma popular
e havia, principalmente por parte da comunidade hebraica, muita dificuldade em pronunciá-lo corretamente, conforme a pronúncia original. A metodologia utilizada era bastante rigorosa. Ao final de cada cópia pronta, todas as letras eram contadas e uma letra era estabelecida como letra central de referência. Assim, as letras do início da cópia até a letra central teriam de estar perfeitamente iguais às do documento original. Também eram contadas todas as letras, desde a letra final até a letra central, em caso de discussão. Olá, galera. Vamos para mais um encontro e neste Hangout vamos falar sobre o que vem a ser os massoretas, texto massoreta, manuscritos do Mar Morto, né, o Qumran e os. Então vamos lá, em poucas palavras, vamos entender um pouco quem são esses termos aí, né? Então vamos lá. Os massoretas ou massorético, o termo massorá provém na língua hebraica de messorar, indica tradição. Portanto, massoreta era alguém que tinha por missão a guarda e preservação da tradição. O texto, escrito em hebraico antigo com letra quadrada, os massoretas levantaram a pronúncia tradicional do texto de consoantes. O hebraico não tinha vogais, graças a um sistema de pontuação inventado para atender a acentuação vocálica. Com isso, eles padronizaram uma pronúncia das palavras do texto, tornando-o igual para qualquer pessoa que o lesse, após a época em que iniciou-se a